Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live de muito conteúdo, né? De muita informação boa para a saúde, para a mente. E eu queria pedir muito para que vocês pudessem aqui ir no aviãozinho, aqui do ladinho, ó, que vocês pudessem compartilhar, porque hoje o conteúdo é muito sério, é muito complicado e vocês vão entender, tá? O que acontece? Hoje nós vamos falar sobre depressão, transtorno de ansiedade e ansiedade. Só para vocês saberem, vão ficar tão assustados como eu, né? A OMS, Organização Mundial de Saúde, divulgou uma nota em fevereiro desse ano, onde ela afirmou que o Brasil, isso mesmo, gente, o nosso país é o país com mais ansiosos do mundo. Pasmem. E olha que em 2019, né, nós já estávamos nesse ranking. Nós já tínhamos 18 milhões, gente, é muita gente. Mais de 18 milhões, né, de brasileiros com transtornos de ansiedade. Você imagina como esse número deve ter dado um salto depois da pandemia. Pois é, meu povo. Então a gente está trazendo com carinho isso para vocês hoje. Hoje nós vamos entender melhor qual a diferença da ansiedade para o transtorno de ansiedade. Tem muita diferença, é muito importante a gente entender as diferenças, até mesmo para que possa acender, né, através dos sintomas, o alerta da hora de procurar uma ajuda médica. Aonde fica a depressão nessa história? E a gente também vai falar em como evitar, né, a ansiedade, ter o controle sobre ela e como tratar. Eu vou agora chamar o nosso querido amigo Adriano para a gente começar aqui um bate-papo muito bacana. Ele que está aí se formando em psicanálise, então vai ajudar muito. Gente, a mente humana é maravilhosa. É só a gente entender. E vamos lá, né? Para esse momento maravilhoso. Entrar. Oh, Celi, tudo bom? vamos lá, carinho, né? Com esse trabalho que a gente está vendo para ajudar pessoas e está sendo tão visto, está engrandecendo tanto a gente pessoalmente, né? A gente tem conversado e a gente tem, assim, se sentido bem em ajudar o próximo, né? Que esse que é o nosso objetivo. A gente não ganha dinheiro com isso aqui, não, gente. A gente está aqui para vocês o conhecimento, trazer para vocês informação e compartilhar aquilo que a gente tem, né? Adriano é um poço aí de conhecimento, então eu capto ele mesmo para trazer coisas para vocês. E hoje a gente vai falar, né, Adriano? Eu estava falando aqui que a gente escolheu com muito carinho esse tema hoje, né? É um assunto extremamente sério, porque você está num país onde ele representa a ansiedade no mundo, alguma coisa a gente precisa fazer, né? Pela sociedade. E as pessoas, eu observo que as pessoas elas confundem muito essa questão de ansiedade, transtorno de ansiedade, quanto que é ansiedade, quanto que é transtorno e quando é depressão. Às vezes a pessoa nem tá só com aquela ansiedade que não é patológica e já logo se auto-identifica como depressivo. Então é muito importante a gente ter a informação, porque através da informação a gente sabe como agir, né? E até mesmo assim, eu peço muito para que vocês que estão aqui agora, né, online com a gente, acompanhando, compartilhem, gente, compartilhem, porque eu tive casos próximos a mim,
né, com essa situação, com esses quadros, e eu sei o quanto é importante você saber lidar. Né? Então, se você puder, rapidinho, gente, ó, compartilhe aqui. Lembra daquela sua amiga, do seu amigo que está passando por essa situação, né? Ou que tem um filho que esteja passando. Gente, o filho passando é complicadíssimo. E vamos dar as boas-vindas aí ao meu amigão Adriano. Falei pra caramba, né? Tô pegando aqui o ritmo. Que E aí, bom, como é que tá? tudo bem? Tudo. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês e abordar um assunto como você já falou muito bem, né? É alarmante, é alarmante. E é uma situação, né, assim, que a gente precisa de muito amor mesmo, né? Abraçar, ao invés de julgar. Sim. O diagnóstico não é simples, lidar com a situação não é simples para ninguém, né? Então, que a gente possa ter aqui um pouco assim de amor mesmo, né, para tratar desse assunto. E que as pessoas que estejam nos ouvindo, como você mesmo falou, né, conheça alguém que possa chegar até os ouvidos dessa pessoa, né? Com Que alguma coisa aí, pelo menos, aconteça, né? esse é o objetivo. Sim, sim, sim. Bom, é, o tópico, né, lá da arte, eu estava vendo hoje à tarde, é ansiedade e depressão. E aí a gente precisa então estabelecer uma primeira diferença aí bem importante, né? A depressão é uma doença bem séria, né, que pode matar, pode Uhum. levar a óbito, né? A ansiedade, ela não é uma doença, né? Ela é um transtorno ou uma síndrome, né? Então, exatamente por isso, porque mas também não deixa de ser séria, né? E de cuidar, né? Porque tem características muito próprias, né? Então, ela não é considerada uma doença, mas é um transtorno e é uma síndrome, tá bom? Então, Sim. aí por hoje a gente começa. A ansiedade e o transtorno. Eu acho que a ansiedade, né? Porque assim, a ansiedade pode ser apenas uma das causas da depressão, né? A ansiedade não cuidada, não bem tratada, você pode chegar a ficar doente realmente, né? E é isso. Então, ansiedade. A ansiedade está ligada aos nossos medos, né, Michelle? Medo, né? E, e aí você mencionou algum lugar, acho que quando você estava falando sobre a nossa live, né? Minha gatinha está brincando com o tampinho, me incomoda muito. Você falou sobre o quanto aumentou o número de ansiosos depois da pandemia. Uhum. Por que será isso? Né? E realmente, assim, vários diagnósticos de síndromes, de diversos transtornos, ficou muito frequente, né? Uhum. Depois, muitas pessoas sendo diagnosticadas depois da pandemia. Por quê? Porque a gente passou por um susto muito grande. Quem é que não levou um susto com a pandemia, né? Quem é que não sentiu medo da incerteza, do que será, né? Então, sim, é um ambiente muito propício para que a gente possa desenvolver ansiedade. E realmente foi um impacto muito grande, tá? Mas uma coisa interessante é saber que assim, essa situação mundial, ela na verdade chamou atenção para algo que já estava instalado, né? Muitas pessoas que já eram ansiosas, já eram TDAH, que já eram imperativas, que tinham diversas síndromes, né? Só entraram em contato mais íntimo com isso, né? E aí, Isolamento maior dentro de um isolamento. Olha que perigo. como que é? Um isolamento dentro de um isolamento. A pessoa já estava em isolamento, né? Interno, mas.
medos, nas suas ações. E aí, de repente, mais isolamento. Exato, exatamente. Então, houve esse grande número de pessoas que apenas nomearam aquilo que já vinha acontecendo, né? Deram um nome para aquilo dali, um rótulo, né? E realmente isso foi um movimento muito importante, assim, muitos adultos, né? Descobrindo que são autistas, descobrindo que são bipolar, descobrindo, né? E buscando o seu tratamento, né? Eu acho que esse foi um ponto positivo, né? Infelizmente, né, de como foi, mas foi um ponto positivo, né? Então, isso é essencial para que a pessoa possa começar a cuidar, né? Uma outra coisa, assim, bem complicada de dizer é em relação à cura, né? Então, assim, a cura da ansiedade, a cura da depressão, né? Não tem como mensurar isso, né? Porque, olha só, a outra coisa importante, então assim, a gente já sabe que a ansiedade, ela vem dos nossos medos, né? Depois a gente vai falar bastante sobre essa dinâmica, como que isso acontece. Mas não tem como, Michele, pensar em tratar a ansiedade ou tratar uma depressão se a gente não olhar para a vida da pessoa. Uhum. Na verdade, a grande verdade é, nós adoecemos devido ao nosso estilo de vida. Sim. A gente até estudou um pouco, né? Em outra live. Exato. E assim, tudo bem, tem vários protocolos que a gente não precisa mexer em coisas da vida da pessoa, né? Mas tem como ajudar alguém que esteja em depressão ou com uma crise tendo constantes crises de ansiedade, né? Não estando bem mentalmente, emocionalmente, se a gente não olhar para a vida da pessoa. Então, uma questão que a gente precisa cuidar do estilo de vida. Uhum. Primeiro. Exatamente. Então, assim, ok, a depressão ela é uma doença. Então, a gente tem o aspecto físico, o aspecto fisiológico, né? Uhum. Na verdade, assim, a depressão, existem milhares de coisas que podem ser a causa da depressão da pessoa. Mas Adiar, são né? muitas coisas. Por, por exemplo, né, vamos falar um pouco sobre alimentação. Se você tiver com a sua ferritina muito baixa, não fazendo a síntese do ferro adequadamente, você vai ficar depressivo. Olha aí, gente. Ó, que dica preciosa. Então, às vezes a pessoa está anêmica. Agora, o psiquiatra não vai olhar para isso, não. Pois é. O que vai acontecer? Infelizmente, você vai chegar lá, né, depressivo, só quem está em depressão sabe as coisas que passam, né? O Né? psiquiatra, qual é o papel dele? Te dá um antidepressivo. Ele vai te dar um remédio. O alívio, né? Até quando você vai tomar esse remédio? Enquanto você não cuidar da sua anemia. Gente, aqui eu estou falando de possíveis coisas. Eu não estou falando que todo mundo que tem a depressão tem anemia. Não. Eu estou ilustrando o exemplo aqui, como é complicado a gente cuidar de depressão, por exemplo, né? Às vezes é só isso. A pessoa precisa corrigir a alimentação dela e tudo vai voltar ao normal. Falei de ferro, complexo B, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, a vitamina B9, a vitamina B3, o complexo B em geral. Não tem jeito. Se você tiver com essas vitaminas em falta, não tem como ter um bom humor. Não tem, entendeu? Você vai ficar doente. Então, sim, antes de você tomar, optar por tomar uma droga, faça exames. Faça exames para ver se está faltando algum mineral essencial, se está faltando alguma vitamina
Porque às vezes é só corrigir essas vitaminas que você vai conseguir restabelecer a sua harmonia, a sua, né, a sua paz mental. Tá vendo? Que E, coisa. e para você ver, assim, vou até trazer um pontinho só do que a gente já conversou, inclusive do livro que eu mandei para você hoje, a foto, né? Sobre a... Ai, foi para ler esse livro. E a questão pra você ver que, claro, pode ser vários fatores, gente, vários fatores, como o Adriano falou. Mas também, se você tratar alguns pontos da sua saúde, você ajuda no tratamento, né? Você sai mais, vamos dizer assim, você sai mais rápido da situação. Vamos botar assim. Só para vocês entenderem, quem não ouviu, não teve acesso à live em relação ao intestino, gente, no intestino a gente produz serotonina. Vocês têm noção do que é isso? Do seu corpo, né? Se você tratar ele direitinho, ele produzir serotonina, o que vai te levantar, né? E na falta dela, leva à depressão também. Claro, exatamente, né? Assim, o nosso humor, ele depende de certos neurohormônios, né? Que são esses hormônios que são produzidos, como todo mundo fala, são produzidos no cérebro, não só, né? No intestino também. Então, a gente pode tratar a depressão. Você já mencionou isso, né? São produzidos pelas bactérias. São Uhum. certos tipos de bactérias que produzem, né, modulam a quantidade de neurohormônios importantíssimos para tratar da depressão. Então, um tratamento muito legal é tratar depressão e ansiedade com bactéria, com essas bactérias. A gente reinocula, a gente aumenta a população dessas bactérias no nosso intestino, por exemplo. E a gente tem resultados excelentes, né? Agora, se for uma depressão recorrente, né, da falta desses neurohormônios que são produzidos por essas bactérias, ao reinocular essas bactérias, a gente vai começando a produção de novo desses neurohormônios e a pessoa vai se harmonizando. Mas nem toda depressão e nem toda ansiedade tem uma causa no intestino. Mas é muito comum, tá bom? Sim. E Uma aí, coisa. Michele, isso, sabe, eu acho que é uma coisa tão perigosa. E assim, psiquiatria virou, desculpa, assim, quero ofender ninguém, né? Mas assim, psiquiatria virou um, um lugar onde você vai lá buscar a sua droga, entendeu? E assim, as drogas ajudam, os remédios ajudam? Sim, são extremamente importantes. Depois que você está numa crise, por exemplo, uma crise psicótica, não tem outro recurso melhor, a gente realmente vai ter que recorrer, né, à droga. Mas olha uma coisa interessante, Michele, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Os medicamentos de tarja preta, todos os medicamentos de tarja preta, nenhum deles são medicamentos para tratamento. Eles são medicamentos emergenciais para uma Olha cura. só. A pessoa está ali numa crise, ela precisa de algo ali para tirá-la daquilo dali. Correto? O medicamento tarja preta é para isso. Tem alguma coisa nessa matemática que não está batendo, porque o Brasil é o país que vende mais tarja preta. E ver aí, ó, de novo estamos no ranking, né? Eu estou cansado de ver gente, de receber gente que toma Rivotril quase a vida inteira. Aí. Então, qual é o risco? O que isso está causando nas pessoas, gente? Isso não é para ser utilizado. Isso é um recurso em caso extremo. Em caso extremo. Então, olha só, a gente precisa cuidar do estilo de vida. Agora, Michele, é muito fácil. Michele, uma cartela do antidepressivo mais comum aqui no Brasil, um deles, né?
que é a Ritalina. Você sabe quanto custa uma caixa de Ritalina, chefe? R$ 8. O comprimido da Ritalina é um comprimidinho deste tamanho, Michel. Você coloca aqui na boca e toma um gole de água, você já está medicado. Qual é o brasileiro que não tem condições de fazer este tratamento? Todo mundo tem. Não é a melhor saída. É comodidade. É muito cômodo, né? Aqui, ó, eu não Remedinho. preciso da minha vida, eu não preciso olhar para minha alimentação, eu não preciso olhar para a qualidade dos meus relacionamentos, não preciso mexer em nada disso. Vou gastar R$ 8 numa caixa, um comprimidinho desse tamanhozinho que eu nem vou ver eu tomando, e tá tudo resolvido. Paz e amor, né? Paz e amor, né? E aí é um preconceito, sabe, Michele, com pessoas que usam cocaína, com pessoas que usam outras drogas. Desculpa, é tudo droga. É tudo droga. Gente, não é assim, sabe? Eu queria entender onde foi que a gente se perdeu. Onde foi que a gente se perdeu, né? E Agora, é, ai, gente, esqueci o nome. Efeitos colaterais, né, Adriano? Que trata aquilo ali no é isso, momento, daqui a pouco Michele. desencadeia outra coisa. Que nada a ver Rivotril. com o que você tentou tratar. Rivotril, né? Rivotril é muito comum as pessoas fazerem uso prolongado e diariamente. Olha, mas é muito comum. É muito comum. O que esses tipos de medicamento, o que eles fazem? A gente chama ele de inibidores. Eles são inibidores. Inibidor do quê? Do sistema nervoso central. Inibidor é um nome bonito para isso. Sabe o que ele faz? Dá um apagão no seu cérebro. Ele dá um apagão. Cara, o nosso cérebro é um músculo. O nosso cérebro, ele ele está em atividade o tempo inteiro. Precisa estar em Né? atividade. Quando a gente dorme, a gente tem fases no nosso sono. Né? O ideal é a gente chegar à fase que a gente chama de fase do sono reparador. É nessa fase, não é uma fase logo no início do sono, a gente precisa passar por algumas, na verdade, vamos lá, 3 fases para chegar nessa fase, né? Muitas pessoas não conseguem chegar, é o que a gente fala de um sono de não qualidade, né? Tem diversos fatores na nossa vida moderna que atrapalham isso muito, né? Então, por exemplo, quando a gente chega nesse sono reparador, o que a gente imagina? Tá tudo paradinho, né? Tudo. Não. O nosso olho, ele tá assim, ó, mexendo. Ele tem movimentos super rápidos. Inclusive, o nome desse sono é um sono REM. Ah, sim. REM. É uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement. Movimentos do olho rápido. Então, se o nosso olho está assim, como é que está o nosso cérebro? Parado que não Em tá, né? altíssima atividade. Ó, é a hora que o nosso cérebro vai fazer, vai renovar as nossas emoções. Já viu quando a pessoa acorda assim, super irritado, tipo, e fala, hein? Parece que eu não dormi, porque não chegou no sono reparador. Porque é no sono reparador que seu cérebro vai renovar suas emoções. É no sono reparador que ele vai fixar o que você aprendeu durante o dia. Uhum. Percebe? Então a gente precisa dormir para aprender, a gente precisa dormir para ficar calmo, para ficar bem, para conseguir se relacionar no outro dia bem com as pessoas. Precisa dormir. Corpo. O nosso cérebro, nesse momento, ele está em altíssima função. O que o remédio faz? Apesar do seu corpo físico estar altamente relaxado. Sim, os nossos músculos estão parados, no sono reparador, o cérebro não, está em altíssima trabalho, né? O que um
Rivotril faz? O Rivotril dá um apagão no seu cérebro. Ele fica morto, dopado, na verdade, no tempo que você ficar ali dopado, né? E aí? Então você não está, você não está dando oportunidade para o seu cérebro, por exemplo, para fazer, para estocar as memórias daquilo que você aprendeu durante o dia. Então você vai começar a ter problemas de aprendizagem, Olha aí. problemas de memória, né? Você vai começar a ter problemas para se relacionar com as pessoas. Você vai perder a paciência. Você não vai, sua inteligência emocional vai ficar muito difícil de ser desenvolvida. Porque você está dando um apagão para o seu cérebro. Você não está dando oportunidade para ele fazer o que ele precisa fazer quando a gente está dormindo. Entendeu? Então, ok, um Rivotril para uma pessoa que está há 6 dias sem dormir, tomou aquilo dali, ele vai conseguir apagar uma noite e vai relembrar o cérebro de dormir. Talvez ele precise só daquele comprimidinho para que o corpo dele, de novo, volte ao ciclo normal. E sim, isso acontece muito, né? Então, o Rivotril para isso é muito bom. Agora, tomei hoje, ai, beleza, acordei. Aí 2 dias depois eu vou ter dificuldade para, vou tomar mais 2 gotinhas. Gente, vão ter dias que a gente vai estar muito preocupado e a gente não vai conseguir dormir bem. Agora, a vida é assim. A vida tem altos e baixos, Michele. As pessoas não querem mais sofrer, Michele. As pessoas não querem mais viver no tédio. Esse que é o problema. Elas querem comodidade, entendeu? Então, oi? Querem coisa rápida, soluções rápidas. Exatamente. Isso eu estou falando, gente, da questão dos remédios, né? Insônia existe, ansiedade existe, né? Mas eu estou falando, será que você está usando o remédio exatamente, realmente porque você precisa? Ou por uma comodidade? Né? É só uma questão para refletir. A gente está aqui na questão dos medicamentos, né? Mas voltando à ansiedade, né? Como eu estava dizendo, assim, grande parte das pessoas que estão com ansiedade ou que estão com depressão, ela precisa olhar para a vida dela. Vai ter que olhar para a vida. Por quê? Porque numa grande parte dessas pessoas que estão acometidas com ansiedade e com depressão, a causa, a origem vem de algum aspecto da vida dela. Olha que informação importante, gente. Tudo. Qualquer coisa, pode ser a morte de uma pessoa. Uhum. Você não sabe da morte e você vai sim começar a desenvolver uma ansiedade ou você vai começar a desenvolver uma depressão. Pode ser o término de um relacionamento. Pode ser contas a pagar, né? Então, assim, não... Né? Desorganização financeira. É muito comum as pessoas adoecerem por uma desorganização financeira. Aí você vai fazer o quê? Você vai ignorar este fato e vai tomar uma Ritalina. Porque é fácil. Entendeu? É mais fácil tomar Ritalina do que olhar para a minha vida financeira e começar a pensar em como eu vou resolver. Eu tenho um caso aqui bem interessante para ilustrar, né? Enfim, uma pessoa procurou e estava com depressão bem grave, depressão e ansiedade, né? Bem grave, impedida já de viver uma vida normal, né? Então, estava doente, né? E aí, já tinha tentado diversas coisas, né? Usava medicamento, tá? Mas tava dando jeito, né? Então, eu ouvi dizer esse negócio aí de naturopatia, quero experimentar. E aí, beleza, eu não conhecia a pessoa, não sabia o histórico, né? E a pessoa foi falando, né? E me contou tudo, como estava, realmente, eu identifiquei, a pessoa estava
depressão, né? E ele fazia acompanhamento com psicólogo, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas para a gente começar aqui qualquer trabalho, qualquer coisa assim, para eu poder te ajudar, a gente vai ter que olhar um pouquinho para sua vida. Né? E aí, assim, até então ele tinha me contado tudo, só detalhes fisiológicos. Ah, eu não durmo, alimentação, só isso. Né? Eu não sabia nada da vida dele. E eu falei, olha, a gente vai ter que olhar um pouquinho, então eu vou começar a fazer algumas perguntas, você fica à vontade, né? Tenta ser honesto para a gente conseguir chegar aqui em algum assunto, né? Em algum... Cara, conversa vai, conversa vem. Eu já percebi, assim. Aí eu fui investigando, né? Este rapaz, ele estava com, acho que, sete aluguéis atrasados. Nossa. 7 aluguéis atrasados. Já com, assim, eu não sei nem como é que ele não foi, ainda tinha sido despejado, mas estava para ser despejado, Uhum. né? E outros problemas, assim, sérios, né? Porque, como assim, gente? Você tem 7 aluguéis atrasados, né? E, e ele não estava dormindo, sabe? Ele estava tendo uma dificuldade extrema para. Cara, eu virei para ele e falei assim: olha, eu acho que eu já achei seu problema. Entendeu? Eu falei assim: o que que você está fazendo em relação à sua vida financeira, essa questão dos seus aluguéis e outras coisas também? Paralisado, não consigo mexer nisso. Eu falei: então nada vai acontecer na sua vida. Não tem como. Como assim? Como uma pessoa que está devendo 7 aluguéis vai viver bem? Não consegue. Né? Aí ele virou para mim e falou assim: ai, você tá igual meu psicólogo. Eu falei: ah, então, ele tá certo. Ele tá certo. Eu falei para ele: eu falei, desculpa, eu não vou te passar chá de camomila, cara. Não vou. E vai resolver Pra quê? Você vai passar camomila? o Pra que problema. você vai fazer? Percebe, gente? Pelo amor de Deus. Tem que olhar para a vida, tem que. Michele, tem uma equação. Hum. Isso é muito interessante, é uma verdade, cara. Então, é tão simples, mas está cada vez mais escasso. Vou te falar, a equação é muito simples. A primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu falo assim: vamos fazer essa equação aí da sua vida, né? Pensa no ranking. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? Eu vou falar 3 aspectos da sua vida e você precisa botar aí nesse ranking, né? O que vem em primeiro lugar na sua vida, o que vem em segundo e o que vem em terceiro lugar, né? Não tem jeito, quando a gente foge dessa equação, não tem harmonia, sabe? Não tem bem-estar que prevaleça. Que é o seguinte: família tem que vir em primeiro lugar. Ok, vamos lá. Família. Vamos até abrir um pouco isso, né? Um grupo de pessoas que você ama e que ama você. Verdadeiramente, né? Então, família, né? Mas sim, tem pessoas que não têm família, né? Mas a gente precisa ter pessoas que a gente ama, Michele. Não tem como viver. Ah, né? Não tem. Então, cara, eu vou te falar. Só resolvendo isso, sei lá, 70% dos depressivos já ia se resolver. Michele, o que a pessoa, todo mundo que morre, seja retratado em filme, e todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da vida. A pessoa está prestes a morrer. Sim, sabe aqueles casos que a pessoa tem as últimas palavras, né? Uhum. O que essas pessoas falam, Michele? Me perdoa. Sim. Gente, não tem jeito. Coraçãozinho cheio de ódio, de raiva, de ira, você não vai ser feliz. Tem que tratar. Entendeu? Por isso que a depressão é complicada, não é só questão de tomar um remedinho, Sim. entendeu? Então você precisa olhar para sua vida, crescer, amadurecer. Cara,
a gente está aqui de passagem, né, Michele? Está Uhum, de passagem, uhum. é eterna, entendeu? Então, assim, primeira coisa, cara, tem que olhar pro seu coração, sabe? A gente tem que estar de bem, tem pessoas à nossa volta que a gente ama e que nos amam. Então, tem que ter isso em primeiro lugar. Se isso está em outro patamar na sua vida, repensa. Repensa, porque não faz nada bem para a nossa saúde mental. Segundo lugar, nosso lazer. Hum. Nosso lazer. A gente precisa se divertir. A gente precisa fazer coisas, nós precisamos ter coisas que a gente gosta de fazer e poder realizar isso. Ah, mas eu gosto só de viagens internacionais onde eu posso ficar. Desculpa, né? Então, fica aí com a sua depressão. A gente está falando de coisas simples da vida, Então, né? Que parece perder um sentido, sabe? pois é. Um bom dia de uma pessoa que você ama, sabe? Você trabalhar o dia inteiro, passar aquele dia e saber, ter a certeza que à noite você vai ter, sabe? Uma pessoa para quem você possa dar um abraço, que vai te dar carinho, que você vai poder dar carinho. Cara, Essa isso troca, gente, muda muita coisa. não Muda é, muita coisa. É, não e é. uma coisa que eu gostaria até de aconselhar as pessoas, porque tem muita gente que tem crise de ansiedade, crise de depressão, eles às vezes se fecham no seu casulo, né? E muitas vezes é porque há olhares julgadores, que ao invés de ouvir, de abraçar, né, e de tentar ajudar ele a se entender, a primeira coisa que faz às vezes é até falar para você assim: isso é coisa da sua cabeça, isso é modinha, né? Quantas pessoas já ouviram isso? E é Sim, óbvio que assim existem pessoas que realmente, adolescentes principalmente, pegaram para modinha. Sim, viu o amigo, e aquilo influenciou e acabou indo achando que estava também. É você saber trabalhar aquilo ali, gente. É você ouvir, identificar, perceber o que você está mais recluso, perceber o que você não está com vontade de sair, que aquilo que você gostava de fazer você não tem feito, né? Que te incomoda a questão de estar próximo a pessoas, não consegue mais ficar em ambiente cheio. Gente, é a hora de acender a luzinha. Se de repente pensa numa pessoa que você confia, né, Adriana? Senta com claro, essa pessoa. É muito claro, importante o primeiro passo. sim. Muito Eu acho que importante é o primeiro passo. coisa, sabe, Michele? Agora, pode ter muita gente que vai questionar, ah, mas eu tenho muitas pessoas que eu amo e que me amam. Aí a gente precisa olhar outras coisas. Lembra que eu falei que são diversos fatores? Às vezes você tem uma família que você ama, pessoas que você ama, tudo que a gente vai falar aqui, mas a sua ferritina tá baixa. Então precisa olhar, tem que ver aonde está, né? Mas, Michele, o ponto que eu quero dizer é muito comum. Tem mas muitas pessoas que se resolverem só isso na sua vida, já vai ter uma vida feliz, percebe? Então, primeiro, eu preciso de um círculo de pessoas que me ame e que eu amo. Isso é muito importante, né? Porque uma outra característica de pessoas que têm depressão ou sofrem de ansiedade, se a gente fizer aqui uma listinha, quais são minhas responsabilidades, quais são minhas necessidades, a lista de necessidades sempre é maior do que a de responsabilidades, né? Então, normalmente também tem muita gente, muitos casos, né, que é aquela pessoa que não toma muita iniciativa mesmo, entendeu? Ela quer ser servida, ela está sempre esperando, eu estou sempre precisando, né? Então, quanto mais necessidade você tem, mais difícil vai ser de ser feliz, né? Então, pensa nisso também, tá? E aí, só em terceiro lugar, Michele, vem o trabalho. Só em terceiro lugar.
primeiro, né, gente? A Não é? sociedade por isso. Não é? Então, cara, você tem que resolver isso, sabe? Você conseguir organizar. Ah, eu briguei com a minha família inteira. Eu não gosto da onde eu moro, eu não gosto das pessoas aonde eu moro. Então, sim, você realmente precisa se tratar. Porque você está onde você precisa estar. Adriano, Todo, eu não tem nada errado no planeta. Tá tudo certo. Entendeu? Ah, mas tem alguma coisa errada. É a sua forma de pensar. É eu a nossa forma de pensar. E a ansiedade e a depressão também tem a ver com o nosso modo de pensar, né? Então, assim, a ansiedade, por exemplo. O que é ansiedade? Ansiedade é você cria uma realidade que não é uma realidade para os outros, é uma realidade para você. Então, assim, a gente vê que é uma realidade criada, a pessoa criou devido a alguma experiência negativa que a pessoa passou, né? Aquilo não foi legal para ela. Então ela cria uma realidade. E aí, o que que acontece? O nosso cérebro, ele é muito obediente. Uhum. Assim, tem dois fatos, né? Ele obedece exatamente aquilo que a gente programou ele para fazer. E a natureza da nossa mente, ela é negativa. Então, sim, nós temos uma tendência ao negativo. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, Michele, eu faço 10 elogios a você, Michele. 10 elogios. Eu falo de tudo, eu falo da sua palestra, eu falo tudo. Eu faço 10 elogios. E eu faço uma crítica. Daqui a 10 dias você não lembra de nenhum elogio que eu fiz, você lembra da crítica. Uhum. É a natureza da nossa mente. A gente vai se identificar e a gente vai criar mais memórias com aquilo que é negativo, tá? Isso é um perigo para a gente, né? Porque o que você faz? Você cria uma realidade que não é existente e o seu cérebro passa a funcionar a partir daquela realidade que você criou. Por exemplo, por exemplo, eu um dia fui falar, peguei o microfone, porque tinha uma palestra, uma apresentação que eu tinha que fazer, todo mundo riu de mim, né? Eu fiquei muito nervoso naquilo dali, e aí o que que eu faço? Eu sempre vou lembrar no meu cérebro, né, que ficar exposto ao público, que subir num palco, que pegar no microfone, né? O meu cérebro, o que que eu programei o meu cérebro? Não, eu não gosto disso, isso não é para mim, isso não dá certo. Então, toda vez que você for colocado nessa situação, o que que você faz? Você começa a ter diversos reflexos, comandos que o cérebro dá para o corpo, involuntários. Involuntários. Na verdade, tem um reflexo que a gente pode controlar, apenas um. Todos os outros realmente são involuntários. Michele, a gente é ancestral, né? Nós, seres humanos são ancestrais, né? E em outras eras, né, se a gente for começar a analisar, o nosso cérebro hoje, ele é um resultado de todas essas eras que a gente veio passando, né? Então, hoje em dia o nosso cérebro ele tem esse formato e essas funções, foi um aprimoramento do cérebro do homem ancestral, né? E é o seguinte, quando nós temos, na verdade, essa parte mais frontal do cérebro, ela é o que nós temos hoje em dia que a nossa ancestralidade não tem, né? Mas antes aqui do lóbulo pré-frontal, imagina, né? Mais ou menos aqui nessa região, mas aqui mais ou menos, bem lá no meio do cérebro, aqui mais ou menos, né? A gente eles já tinham essa parte, que é a parte que a amígdala, né? Nós temos ali lá na meiuca mesmo do cérebro, nós temos a amígdala
É bem pequenininho, assim, são como duas glândulas, né? O homem ancestral já tinha as amígdalas. Então, a gente diz que essa é a nossa parte mais antiga, né? A gente tem essa ancestralidade. Agora, você imagina, o homem ancestral, né? Para ele se alimentar, o que ele tinha que fazer? Hum. Ele tinha que caçar, Sim. né? Então, ele, sei lá, ele ia caçar com animais perigosos, né? Então, sei lá, com um leão, por exemplo, né? E aí, fazia sentido ele usar a amígdala, porque para que serve a nossa amígdala? A nossa amígdala, ela é o nosso alerta. Você viu uma aranha na tua frente, quando você faz assim para trás, isso é o resultado da sua amígdala. Ela que. Chama. Oi? Sistema Oi? simpático. Não Chama. entendi. Sistema simpático, que se chama esse movimento, essa coisa do reagir rápido. Ah, sim. Ela tá ligada a vários circuitos no cérebro, né? E aí, assim, tem ali a amígdala, e logo abaixinho da amígdala, a gente tem a hipófise. Uhum. A hipófise, o que ela faz? Ela comanda todas as glândulas do nosso corpo. Comanda a tireoide, comanda a pineal, como todas as outras. A hipófise é a mestra de todas as glândulas. Então, olha só o que acontece. A amígdala manda informação para a hipófise e a hipófise comanda o seu corpo inteiro. Só que comanda o quê? O nosso sistema endócrino. E que o nosso sistema endócrino libera? Hormônios. Então, o que vai controlar? A nossa temperatura, a gente vai, a nossa urina, a nossa respiração vai ficar mais rápida, né? Então, assim, se você for ver essas diversas reações que são naturais quando a gente está mediante o perigo, isso é ancestral do homem ancestral, quando saía para caçar, né? O leão, né? Então, ele urinava para quê? Por que ele urinava? Porque se ele precisasse correr, ele estava mais leve. Né? Ele adormecia o corpo. Você viu quando a gente fala assim, ai, caramba, eu levei um susto todo adormecido. Ele precisava amortecer os músculos Sim. e o corpo, porque se ele precisasse duelar, ele ia sentir um pouco menos de dor. Né? Naquela Isso. época, esses reflexos faziam sentido. Hoje em dia, a gente está tendo que lidar com leões, com tigres de papel, né? É porque a gente que cria esses tigres de papel. Só mas você percebe, a gente está tendo a mesma atitude do homem lá, que precisava sair para caçar. A gente continua o mesmo homem, né? Só que a gente se desenvolveu, Michele. A gente, aquele homem, o cérebro dele era achatado, lembra? A testa dele era para dentro, porque ele não tinha essa parte aqui, que é o lóbulo frontal. O que é o nosso, desculpa, o nosso córtex pré-frontal? O que o córtex ele é responsável pela nossa inteligência? Hoje em dia nós somos pessoas inteligentes. A gente poderia olhar para essa nossa atitude, né, de medo excessivo e de tudo isso, de uma forma mais inteligente. Mas ok, né? Isso é um processo de autoconhecimento. Quando a gente vai fazendo análise ou terapia, e a gente vai falando e vai conversando, o que a gente está fazendo é isso, é se olhar para a região ali da amígdala, que é o sistema límbico, né, que a gente chama. As amígdalas e a hipófise, esse sistema aí, é onde os óleos essenciais atuam. Né? Por isso que a gente, óleo essencial, ele, quase todos são bons para ansiedade, para depressão. Por quê? Porque quando eles entram aqui na narina, vai direto para a sua amígdala. A amígdala vai para a hipófise e aí vai do corpo, né? Relaxa o corpo. Enfim, todos os comandos, cada óleo tem aí a sua característica.
atuar no sistema límbico, né? Só que hoje em dia nós nos desenvolvemos. Então a gente precisa dar para esse sistema límbico, esse sistema que é um sistema inteligente por si só, né? Como eu disse, imagina, você cria uma realidade que não é verdadeira e ele começa a agir a partir dessa realidade criada, percebe? Então, esse é um primeiro convite, sabe? É começar a se olhar mais criticamente. Então, primeiro ponto, olha para a sua vida. Ela está adequada? Ah, mas eu não sei o que é uma alimentação adequada. Procura saber, sabe? Procura saber. Às vezes você está ansioso e depressivo porque você não tem uma alimentação adequada, né? São seus Uhum. relacionamentos, como a gente já estava falando, né? É o trabalho que vem Sim. primeiro? Vai ficar difícil. Dá um exemplo assim que eu achei até bacana que a gente começou a fazer aqui na nossa casa. Foi até uma ideia do meu esposo. E a minha filha acabou comentando, está fazendo com uma outra família está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. E de repente, até uma dica aí para algumas famílias, né? Porque eu sei que o que a gente falou, tem muita gente colocando palho na primeira, né? Em primeiro lugar. E aqui a gente achou uma forma de buscar um pouco, voltar lá atrás e buscar a questão do relacionamento. Então a gente conversou em família e toda quarta-feira a gente chama Que de legal. quarta-feira. Tudo bem. E aí senta na mesa, a gente troca ideias, a gente faz uma coisa gostosa. E isso está fazendo muito bem, muito bem. Então fica uma dica aí, gente, para quem quiser, né, de repente estreitar um pouquinho mais os laços na família, para ampliar a afetividade. Eu acho que está faltando isso, né? Lembrar do afetivo. Porque às vezes a gente fica tão dentro da nossa bolha, dentro das nossas preocupações, dentro das nossas obrigações, e a gente não olha para o afetivo. Então fica a dica aí para de repente fazer um quinta family, segunda family, É, quarta family, sexta family, né? exatamente. Sabe, a gente precisa de se relacionar, né? Um relacionar saudável, né? Lembra, o segundo ponto mais importante é o lazer. Precisa cuidar da qualidade, sabe, dos nossos relacionamentos, sabe? Eu estou me divertindo, é leve, é um relacionamento onde eu posso ser eu mesmo, eu sou aceito como eu sou. Isso é fundamental, é fundamental. Então, assim, a grande maioria das pessoas, elas seriam menos ansiosas e menos depressivas se elas pudessem desenvolver isso. E todo ser humano tem direito a ter suas relações. Todo mundo, né? Ah, mas tudo bem, eu não tenho família, amigos. Um grupo, tem diversos grupos que fazem esse trabalho para pessoas que precisam. Tem diversos grupos. Ah, mas está ligado a uma religião. Percebe a quantidade de necessidades que você tem? Você tem que ter menos necessidade. Alguma coisa tem que dar certo, alguma coisa Eu tive, você precisa fazer, né, Michele? Então, primeiro ponto. Em você até tocou, terceiro ponto, vem a sua profissão. Mas em terceiro ponto, sabe? Qual é a sua carga horária? É 8 horas por dia? Por favor, se você trabalhar 8 horas e 1 minuto, você está trabalhando demais. Tá. Chegue com a eu sabe? tive um pastor, eu tive, porque todo mundo, quem me conhece sabe que eu declaro a fé cristã, né? Eu tive um pastor que ele mudava um pouquinho essa pirâmide, né? Ele falava assim para quem é cristão que está vendo aqui a live, primeiro Deus, os cinco pilares. Primeiro Deus, depois família, aí vem lazer, amigos, trabalho.
Então, um outro ponto, que é uma outra vertente, tá? A gente também precisa, enquanto ser humano, de valores. E aí, eu estou usando a palavra valor, mas está englobando tudo, né? Está englobando também a questão espiritual. Michele, são muitas pesquisas, mas muitas pesquisas que mostram. Teve uma pesquisa falando do poder da oração, da fé e tudo mais, né? Mas teve uma pesquisa muito interessante, que foi feita em grupos de religiosos. Por que que alguns religiosos se beneficiam mais desse âmbito de saúde mental, tá? Mais do que outros? O que que perceberam? Aquelas pessoas que acreditam que tenha um protetor, que é muito comum, né? A gente ter essa visão de Deus como protetor, alguém que me protege. As pessoas tinham um sistema imunológico mais fortalecido. Aquelas que acreditavam ter um protetor. Então, sim, Michele, não tem como a gente viver sem valores. A nossa missão de vida. Respeitar esses valores e viver de acordo com esses valores. Isso é viver. Ah, eu não acredito em nada. Para mim, a gente morreu. Infelizmente, eu só posso te dizer que vai ficar difícil. Se caso você é ansioso e você é depressivo e você está nessa página, é difícil. Vai ficar difícil. Não vai ter chá de camomila que vai te ajudar, né? A gente precisa criar, até porque, ok, é uma pergunta muito... De onde vem isso tudo? Para onde que a gente vai? São perguntas tão fundamentais, né? E não tem nada a ver com religião. Se a gente for analisar, todas as religiões vão falar a mesma coisa no final. A gente vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar no final, né? Então, sabe, então, olha, a gente falou de coisas muito importantes, sabe? Então, falamos da família, né? Ah, não tem família, impossível. Não, gente, a gente está falando de um grupo de pessoas que você ame e Sim, que você se que identifique. tenha essa troca, onde você pode ser quem você é. Isso é fundamental para todos os seres humanos. E isso precisa começar a caminhar nesse sentido, em direção a isso, né? Então, segunda coisa é se divertir, tem que viver. Tem que viver, fazer coisas que você gosta, A vida, tem que ó, fazer, tem que ter, né? É difícil para muitas pessoas não conseguem, né, conceber isso, porque estão doentes, né? Mas quando você se recuperar um pouquinho, não se deixe mais. Tem essa força de você conseguir se respeitar e viver como uma pessoa, né? Porque a gente é assim, a gente se diverte, a gente tem relacionamentos, a gente, né, briga, a gente vai formando quem nós somos como seres humanos. Isso faz parte da vida, né? nós somos feitos para nos Claro, é isso que eu estou conectarmos, né? tentando dizer. A gente Michele, tem um estudo muito interessante. tá com pessoas, ó, é você sentir o toque, é voltar isso de olho, né? Eu acho que está faltando isso. E uma das coisas que eu li, né, nesse relatório, ao aumento de casos de ansiedade na pandemia, é que muitas pessoas, e acabou que muita gente ainda continua com esse problema. As pessoas trocaram o contato pessoal com o virtual. E a gente precisa tomar cuidado com isso, Sim. gente. Nós precisamos tomar muito Então, cuidado com isso. tem um outro estudo.
É porque Outro você começa assunto sério. lácios ou E já é uma nova, já tem até uma nova classificação, né? Porque as coisas vão surgindo e vão se colocando aí, né? Que é a ansiedade midiática, a depressão, vinda desses quesitos. Olha, o que que acontece, Michele? A gente vive num mundo extremamente, muitos estímulos, mas muitos estímulos. E as telas são estímulos muito rápidos. Correto? Então a gente está hiper estimulado todos os dias. Quando a gente tem um estímulo, o que a gente produz no nosso cérebro é dopamina. E aí, a dopamina, a gente está numa página da dopamina muito complicada. Porque é o seguinte, a dopamina ela está relacionada a diversas coisas. Também está relacionada a um sistema de recompensa. É o seguinte, o nosso sistema de recompensa, ele é uma preparação. A gente sabe que a gente vai acontecer algo muito legal, realmente, né? Muito interessante a gente saber o seguinte, que a dopamina, ela não é a recompensa. A dopamina, ela faz, ela faz o sistema de recompensa acontecer. Coloca lá, né? Daquele jeito, para quê? Para receber a recompensa. O que seriam recompensas? Ver uma pessoa que você ama. A pessoa te liga, né, e fala assim, Michele, tô indo aí, vou levar um chocolate para você, não sei o quê. Percebe? Você vai começar, olha o sistema de recompensa ali. Você fica mais, você fica diferente, você fica animada, né? Por quê? Porque vai chegar a recompensa. E aí tem uma pessoa que vai te dar um presente, que vocês vão, né, vão fazer coisas que vocês gostam. E aí, essa é a recompensa. Agora, né, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma droga, por exemplo. Né? As drogas, elas sistema de recompensa. Pensa. Porque ela não vai trazer aquele prazer real de uma pessoa que você ama, né? É falso. E aí o que vai acontecer? Você faz todo o sistema de recompensa, e aí daqui a pouco o efeito passa. Você vai querer. Você se frustra. Só que hoje em dia ninguém quer se frustrar, lembra que a gente começou a falar no início? Ninguém mais quer. Não aceito me frustrar. Isso é tudo um processo inconsciente. E aí o que você vai fazer? No caso de uma droga, eu vou usar mais um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, é a dopamina. Ela é danada, né? Então, isso pode acontecer com tudo. Isso pode acontecer com sexo. Isso pode acontecer com tudo. Pode nos levar a ficar viciado. E você sabia que a ansiedade também, ela é... Tem uma história que eu li há pouco tempo, que é o seguinte. Uma criança, né? Ela cresceu num ambiente muito violento. Muito violento, né? Brigas, ela tinha sempre que se proteger e tal, e tal, e tal. Então foi durante muitos anos. A educação dela, percebe? Foi nesse ambiente onde ela precisava. E aí, a gente vai produzindo aqueles, né, a nossa amígdala e tal, a gente produz todos aqueles efeitos físicos. Né? O que acontece? Ela passa pela adolescência, aí ela começa a desenvolver, então, um quadro de ansiedade, por exemplo. Né? Uma síndrome bem forte. E aí, o que a gente consegue perceber? Então, assim, tudo que a gente faça para aquela pessoa não dá resultado. Por quê? E ela sempre vai buscar na vida dela confusões, vamos dizer assim, entendeu? Mesmo que inconsciente. Validar aquela forma que o cérebro dela se acostumou a agir. Ou bota ela num ambiente amoroso, num ambiente calmo, percebe? E ela não vai se adaptar. Sabe por quê? Porque ela está
viciada, É né? Isso é uma outra questão que a gente precisa olhar e aí a pessoa tem que fazer um detox, tem que se autoconhecer. A primeira pessoa precisa se reconhecer. A mesma coisa, Michele, é a gente se vicia em ter pensamentos negativos. A ansiedade, ela pode Uhum. ser o resultado, né, os efeitos de excesso de pensamento negativo. Então, sim, a gente precisa olhar para a qualidade dos nossos pensamentos. Olhar mesmo, sabe? Você vê, né? Tem um exercício simples que você pode fazer, sabe? Para você começar a ver durante o dia. Toda vez que vier um pensamento negativo, você escreve esse pensamento. Ah, sentir inveja, ah, sentir raiva, ah, sentir ira, ah, sentir. Que é o tempo inteiro. É só você, com a sua atitude, você vai começar a mudar esses pensamentos. Isso também tem a ver, excesso de pensamento negativo, tem a ver com dificuldade em aceitar a sua vida. Tá tudo certo, né, Michelle? A gente Sim. está onde a gente deveria estar, com as pessoas que nós deveríamos estar. Começar a aceitar mais, como a vida é, né? E as coisas iam ficar Ah, mais fáceis, sabe? A gente cria uma realidade que não é verídica, né? E aí a gente começa a viver a partir daquilo que não é verídico, né? Então, sabe, esses são exercícios muito simples que a gente pode começar a fazer, sabe? Como que estão os meus pensamentos? Começar a mudar. Simples? Não, porque lembra que eu te falei? É o mesmo mecanismo do vício. A gente se vicia nisso. Então, isso, da gente começar a mudar a qualidade dos nossos pensamentos. Mas para isso, para você mudar a qualidade dos pensamentos, você vai ter que aceitar a sua vida. Né? Porque se você estiver insatisfeito com os filhos que você tem, se você estiver insatisfeito com a casa onde você mora, se você estiver insatisfeito com o seu trabalho, se você estiver insatisfeito, é difícil. Começar a mudar a necessidade pela gratidão. Isso é um outro exercício também muito, né? Então, eu preciso de uma casa melhor? Não, eu sou grato pela casa que eu tenho. Isso não é um conformismo. A gente pode querer sempre o melhor. Isso faz parte da vida. É o fluxo natural da vida. Se a gente tá para jogo, né? Se a gente está para jogo, a vida acontece. Se a gente não precisa pensar muito nisso, sabe? A coisa vai acontecer. Pessoas vão vir, trabalhos vão vir, outros vão ir. E é assim para todo mundo. mas tem que Tem ir que para campo, viver. né? Michele, às vezes, uma vez ouvi uma coisa, uma frase meio forte, assim, mas ela é bem verdadeira. Não gosto de quem não gosta da vida. Forte. Então a gente precisa ser grato ao que a gente tem. Ai, mas eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha família. Mas o que Bem, se você tu morrer, você vai faz pedir para melhorar perdão, isso? né? O que eu estava pensando esses dias, acho que até cheguei a colocar isso no Face. Gente, a questão, muita gente também tem essa questão da frustração. Às vezes você cria uma expectativa sobre uma pessoa. Criou. Você achou que aquela pessoa tinha que ser assim, ela é assim. Você imagina que ela fosse fazer isso. E aí a pessoa não pensa como você, não reage do jeito que você esperava que a pessoa ia reagir. E aí o que acontece? Você se frustra. Então, gente, faça um momento. Se você quer ter um dia alegre, dê o seu primeiro sorriso. Claro, Né, claro. Adriano? Se você quer ter bom dia, mande bom dia para aquela pessoa que você lembrou agora. Ou então ser um amigo. Ah, ninguém me manda mensagem. E você manda para alguém? Isso é A questão da relacionamento, necessidade que gente. eu te falei.
Perfeito. Se você tiver nessa Aham. página, aí tem pessoas que eu já cansei de fazer esse exercício com algumas pessoas. E assim, a pessoa tá, ela, às vezes, uma das causas que pode levar à ansiedade e à depressão é o excesso de trabalho. Então, assim, tem muita gente exaurido porque fez tanta coisa, mas tanta coisa, que se exauriu. E aí você faz essa pergunta para a pessoa fica confusa, né? A sua lista de responsabilidades com certeza é menor do que a sua lista de necessidades. Se a gente for analisar aí, você tem muitas necessidades, né? A pessoa, mas eu não, eu só dou, só dou, só dou. Não é isso, entendeu? Porque se você só está dando, só está dando, só está dando, isso não é natural. Então é se maltratar Não. de alguma forma. Uhum. Esconde uma falta. Então, se essa pessoa trabalhou essa quantidade, é assim porque meu chefe me obrigava. Não existe isso, né? Então, precisa rever. Então, assim, isso foi uma atitude aí que você teve, né? Você escolheu agir dessa forma. Vamos tentar mudar isso a partir de agora. Mas sim, a pessoa tem muita necessidade, sabe? Ela está esperando que o outro faça, o outro não vai fazer, claro, né? Cada um está fazendo por si, né? E, então, é isso, assim. Essa coisa da necessidade é muito importante, precisa ser vista, né? Mas uma vez eu vi também uma comparação com a árvore. As pessoas que são como as Uhum. árvores, elas normalmente elas têm mais dificuldade de ficarem depressivas, ansiosas. Porque pensa numa árvore só doa. Hum, E quantas é árvores são verdade. amadas, né? Pô, se você for ver, cara, ela não precisa de quase nada. Ela precisa de um espacinho de água, não precisa de mais nada. E ela se doa toda, sempre, tudo ela é só doação, né? Você extingue uma árvore e aí ela vai no chão que às vezes ela ainda vai renascer, né? Ela dá sombra, ela dá frutos, ela dá tudo, né? Quanto mais a gente é árvore, né? Então assim, a árvore, ela só dá, ela não se exaure, né? Tudo bem, pode vir um homem lá e acabar com ela. Natureza, sabe? Então assim, é se doar. Existe um outro mecanismo que dizem que é o melhor mecanismo, porque como eu disse, né, a gente cria uma realidade negativa e o nosso cérebro começa a funcionar a partir desta realidade. Dizem que assim, existe um outro sistema cerebral, né, um outro software que combate esse assim enormemente. E é muito comum, mas isso é já estudado cientificamente, tá? Tem diversos estudos mostrando isso. A compaixão. É a compaixão. Hum. É a empatia. A verdade. Você promove, você produz neurohormônios que cura qualquer depressão, qualquer problema de ansiedade. Porque muitas escolas filosóficas e muitas questões de valores éticos e tudo mais vai dizer que essa é a missão do ser humano. Nossa missão. Todo ser humano. A nossa missão é essa. Passivo. Porque, na verdade, nós somos todos um. Né? Então, a gente precisa se unir. Enquanto uma pessoa estiver sofrendo, todo mundo vai sofrer. É assim, é simples desse jeito, sabe? Nós somos responsáveis. Então, agora você imagina, se a gente começa um movimento compassivo, né? Não esse movimento defensivo, né? Que toda a sociedade, tudo nos leva a ser defensivo. Mas você percebe que o homem Uhum. ancestral precisava ser defensivo? Nós não precisamos. A gente não precisa ser defensivo mais.
Só que a gente vai precisar aprender isso. Tudo bem, né? Tem muita gente que fala que nós já estamos quase lá, já estamos batendo na porta. Sim, a gente vê que muitas revoluções já aconteceram, né? Mas a gente ainda não está. Caminho de cura, Michele. Uma proposta de cura para ansiedade, para depressão, sabe? Vai fazer caridade. Caridade, gente. Vai. É, Proposta para todo mundo? Não, mas é uma proposta, sabe? mas é muito importante também, Adriano, uma coisa que a gente pode também, não pode esquecer de falar, né? Admita que você precisa de ajuda. Admita que busque socorro, abra a boca, fale, né? Você não tá legal. O que eu falei aquela hora, aquele momento, né? Ah, não tô com vontade de sair. Ah, aquele jogo que eu gostava de jogar, não jogo mais. Gostava de comer naquele restaurante, nunca mais fui, né? E assim, existem alguns sintomas, principalmente na questão, isso aí em relação à depressão, né? Mas existem sintomas que diferenciam a ansiedade do transtorno da ansiedade. É importante a gente falar isso. Porque a ansiedade normal, natural do ser humano é aquela que você explicou. Ou então, vou participar de uma entrevista de emprego. Te gera É uma ansiedade importante a sobre gente aquilo. É viver isso. natural. Tem gente tomando remédio para isso, né, Michelle? Falando, né? Então, assim, gente, Exatamente. viver é passar por nervosismos. E a nossa personalidade só vai ser desenvolvida se a gente encarar isso e passar por isso. Vai dormir, tudo bem. No outro dia você vai ter uma chance de dormir de novo. Não precisa se drogar para isso. Se você, do nada, né, sem alguma coisa direcionada, aparente, tem palpitação, falta de ar, fica com pensamentos de medo, como se estivesse fazendo uma premonição de que algo vai dar errado, algo de ruim vai acontecer, gente, você precisa buscar ajuda. Aí, você vai com um amigo, vai falar para alguém que você confia, mas procure um profissional, né? Que possa ajudar verdadeiramente. Tudo que a gente falou aqui é importantíssimo e vai te ajudar muito se você estiver disposto a fazer. Ponto. A gente aqui é igual pescar, é igual a questão a gente está dando a vara, o anzol, a isca, mas aí quem pesca é você? Michele, tem dois, assim, é complicadíssimo falar dos sintomas da depressão e da ansiedade, porque é muito vasto, essas coisas. É muito. Michele, tem muita gente que fala assim, depressão é tristeza, né? Michele, a quantidade de pessoas que se suicidam, todo mundo fala assim, meu Deus, eu não desconfiava, era a pessoa mais feliz que eu conhecia. Gente, todo mundo já deve ter ouvido uma história dessa. Tem diversos artistas que falam, né? Nossa, comediantes! Palhaço, é muito comum, né? Palhaço sofrer de depressão, tem até a síndrome do palhaço, né? Não é brincadeira, não, é verdade, né? Sim, é muito comum. Pessoas que fazem comédia, lembra? Todo excesso esconde uma falta, né? Não são todos, tá, gente? Mas é comum a gente ter isso. Então, assim, sabe? Então, assim, e é complicado a gente falar, ih, você tá com isso, é depressão. Hum. Agora, tem duas coisas que, assim, é um alerta realmente. Isso que a gente já conhece, que eu não vou ficar falando aqui, né? Tremores, tristeza, agonia, sofrimento, medo, tudo isso faz parte, tá? Mas isso não pode ser que não seja nem depressão e nem ansiedade, tá? Duas coisas que são muito importantes. Primeira, o apetite. Então, a pessoa ou ela come muito ou ela para de comer.
oscilações muito grandes, tá? Então, se tiver isso afetado, aí assim, é realmente gritante, assim. A outra é o sono. Ou aquele sono assim, a pessoa até dorme, mas às 2 horas da manhã, a pessoa acorda e não dorme mais. E vai dormir e vai ter muito sono durante o dia. Uma outra característica também que a gente precisa, essa é mais para depressão, que é a falta de energia. Ai, não consigo fazer nada, não consigo, não consigo, não consigo. Seria uma preguiça muito forte, que muita gente, né, vai até ser taxado como preguiçoso, né? Eu diria que esses são os 3 pontos, sabe, Michele? Acompanhado de tudo isso que a gente já sabe, tristeza, nervoso, ansiedade, nananana. Se tiver esses 3 pontos, tá? Sua alimentação, se está com problemas para se alimentar, se estiver acontecendo isso todos os dias, 2 horas, 6 horas da manhã você acorda, não dorme mais, aí no outro dia você vai ter que, de alguma forma, é, sim, já deve estar num estado crônico, né? Precisa procurar um psiquiatra, tá? Você precisa conversar com um psiquiatra imediatamente. Até para fazer alguns exames, né? E acho que é o mais indicado, procurar um psiquiatra. Aliado a um Claro, psicólogo. claro, 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 Eu né? acho que seria terapêutica, para que você consiga aquela questão de tratar o seu interior, o seu eu, né? Porque às vezes a gente foge do nosso próprio eu. É verdade, gente. Michele, então, Vai, Elô. essas coisas são involuntárias, assim, né? Quando a gente está numa crise de ansiedade, né? Você pode, a sua respiração vai ficar ofegante. Se urinar, tem pessoas que vão adormecer o corpo, tem pessoas que vão abrir um pouco a pupila. Para o homem ancestral, abrir a pupila, ele ia enxergar mais, né? Ele precisava enxergar mais, mas a gente não faz mais sentido. Mas essas coisas são involuntárias, realmente a gente não consegue controlar, né? Pupila, não dilate, assim. Mas tem, Michele, olha como que Deus é perfeito, né? Tem um desses reflexos que a gente tem controle, a gente não perde o controle sobre ele, e ele, qualquer quadro ou de ansiedade, e ele tem um efeito terapêutico. É algo que está com a gente o tempo inteiro. Estou nesse mundo, isso, e a gente vai embora. Né? A gente deu o primeiro quando a gente chegou nesse mundo e a gente vai dar o último e vai embora desse mundo, né? Que é a nossa respiração, que está com a gente o tempo inteiro. Ela oxigena o cérebro, né? Exatamente. O que acontece? Quando a gente está na ansiedade, essa é a respiração da ansiedade. Ela é uma respiração curta. O que ela faz? Nosso pulmão, né? Ele tem a parte superior e a parte inferior. Então, quando a gente está nessa respiração curtinha, o que acontece? O ar está entrando apenas e passando na parte superior do cérebro, do pulmão. Ele não vai no fundo do pulmão, ele não preenche o pulmão, né? Essas partes do pulmão, a parte superior está relacionado ao nosso sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelos comandos do corpo. Tremor, sudorese, tudo, chorando, né? É o sistema nervoso simpático. E aí a nossa respiração. Por quê? Porque você está só ativando a parte superior do cérebro, do pulmão, e está automaticamente ativando o nosso sistema nervoso simpático. A calma, o relaxamento, o bem-estar está relacionado ao sistema nervoso parasimpático. Para você
estimular o sistema nervoso parasimpático com a sua respiração, esse ar precisa ir lá no assoalho pulmonar. Ele precisa ir lá no fundo do pulmão. Então, automaticamente, a minha respiração que está curtinha e rápida, eu vou ter que alongá-la. Quanto mais eu alongo, mais o ar está aprofundando dentro do pulmão. Faz sentido? Então, tomar umas respirações mais profundas, mais pausadas. Gente, isso lá no seu sistema nervoso parasimpático, você vai acalmar. A gente tem um reflexo que a gente tem autocontrole sobre ele e ele pode nos ajudar. Então, tem diversos exercícios respiratórios que são muito, muito eficazes. E aí outras coisas também, né? A meditação, né? É muito interessante, né? Então, assim, agora, ansioso, a pessoa que está com síndrome mesmo de ansiedade, né? O síndrome do pânico, porque o pânico, ele é uma ansiedade que não foi curada, né? Ou uma ansiedade muito grande, né? Então vira um pânico, é um medo que vira um pânico. Essa pessoa não vai ter uma boa experiência com meditação, né? Porque ela não vai conseguir. Ela vai sentar e vai falar, isso aqui não dá pra mim não, né? Então, assim, talvez não seja a melhor coisa para você neste momento, né? Então, primeiro, busque outras coisas, vai cuidar do seu fisiológico, né? E aí, sim, aos poucos, a meditação pode ser uma prática que pode te ajudar muito, né? Físico também ajuda bastante, né, Michele, Adriano? o que acontece? Todas essas questões cerebrais é a produção de certos neurohormônios, né? A gente falou de alguns aqui, dopamina, serotonina, são muitos, tem vários. O que o exercício físico faz? Tem até gente que fala isso, já vi vários especialistas falando, né? Que o exercício físico, ele não. A função primordial dele não é no corpo, é no cérebro. Porque faz modulação neurohormonal só com exercícios físicos. Não é caminhadinha. Tudo bem, qualquer exercício físico vai ser muito importante para quem tem depressão ou ansiedade. Agora, se você quiser fazer um tratamento, aí precisa de uma orientação. Precisa ser um exercício de alta intensidade, em determinado tempo, né? Porque você precisa produzir aquela quantidade ali de hormônios. Então, sim, Michele, tem diversos estudos mostrando pessoas se curam só com exercício, atividade física de alta intensidade. Porque você vai fazer a neuromodulação hormonal. Sim. Pegar sol, Michele. Durante A a energia, vitamina D, entendeu? É um marcador ambiental, então assim você vai produzir melatonina à noite, então você precisa tomar sol. Durante o dia nós precisamos tomar sol, né? Quantas pessoas não tomam sol, né? Então, sabe, tem que tentar pegar sol mesmo, e não é o sol das 7 horas, 8 horas da manhã, não. O melhor sol, os raios que a gente precisa, eles estão o dia inteiro. 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, então você tem uma abundância desses raios muito grande, né? e assim, 10 minutinhos, né? A 20 minutos a gente consegue ter bons resultados. Ai, não tomo sol, não vou tomar sol, não quero tomar sol. Então você precisa repor vitamina D. Não é qualquer vitamina D também. Tem que saber direitinho aí, tá?
precisa fazer alguma coisa. Você vai ficar depressivo e vai ficar ansioso. Né? Então, ó, exercício físico, alimentação, bons pensamentos. Olha quantas coisas a gente falou hoje, olha. Coisas tão básicas que te adoece se você não tomar conta. Um círculo de pessoas que você ama e que amam você, né? O seu lazer, o seu descanso. A gente falou, a respiração é uma grande ferramenta que está aí para te ajudar o tempo inteiro disponível para te ajudar. Vida criticamente, né? E ver aonde precisa melhorar. Consegue ver isso, sabe? Tem muitas pessoas, né, Michelle, que estão ansiosas, tão depressivas, realmente, elas não conseguem nem enxergar isso na vida delas. Procure um profissional que vai te É, ajudar a investigar isso na sua vida. Essas pequenas mudanças e um ano, 2 anos, você vai ver como você vai estar melhor. Como você vai estar mais feliz, mais leve, mais em paz, né? Então isso é muito importante. E aí, fica muito complicado a gente dar assim um protocolo, sabe? Para ansiedade. Ai, tome isso, tome esta planta, tome isso, ou use esse óleo essencial. a gente precisa primeiro identificar o que desencadeou, o que está causando aquela situação ali. E aí, depois, você já está fazendo um tratamento com um profissional, a gente pode auxiliar, né? A gente, com os óleos essenciais, que o Adriano também trabalha muito com isso, ele é naturopata, Os a óleos gente pode essenciais, eles são auxiliar no seu incríveis. tratamento. Porque assim, o que acontece? Todos os óleos essenciais, todos eles vão atuar, não vão atuar, né? A parte cerebral que recebe essa informação dos óleos é aquele sistema límbico que a gente conversou, a amígdala e a hipófise, né? Então já vai ter uma resposta física, porque está trabalhando a nível endócrino, né? A nível de hipófise. E aí, cada óleo essencial vai ter ali suas moléculas específicas, né? São diversas moléculas e cada molécula tem uma função no nosso corpo, né? Existe uma molécula, tem diversas, mas uma que é muito interessante, né? Michele, quais óleos tem limoneno? Maravilhoso. Não tem limoneno. Lavanda tem limoneno. Limão, laranja, bergamota. Tem muito limoneno, gente, bergamota. Então são muitos óleos, né? O peppermint, mas qual? Todos, quase todos. Né? O gerânio tem limoneno. Gente, diversos estudos científicos, estudos muito bem conduzidos, né? Olha o que o limoneno faz. Quando a gente inala ali, sei lá, um óleo de bergamota, por exemplo, né? E a bergamota, a gente tem esses receptores nasais, vai mandar informação diretamente, até porque o nosso sistema límbico está bem aqui atrás do nosso olho, tá? Do cérebro. Então vai direto ali para a amígdala. A amígdala manda informação para e a hipófise vai para mandar a informação, vai comandar ali a glândula responsável ali pelo corpo. O que o limoneno faz? O limoneno, ele dá o seguinte comando para a hipófise: a produção de cortisol. Ele é muito Nossa. importante, mas ele também, né? Se a gente estiver produzindo muito cortisol depois das 6 horas da noite, você não vai relaxar, você não vai dormir, porque o cortisol inibe a produção da melatonina. A melatonina é o que vai correndo depois de 6, 7 horas da noite, a gente começa a liberar a melatonina e a melatonina vai apagando todo o nosso corpo, vai passando, né, pelas pernas, relaxa as pernas, tipo, é essa informação que ela vai falando, ó, tá na hora de relaxar, tá na hora de relaxar.
ela ficaria umas 2 horas circulando todo o seu sistema e relaxando tudo. Para quando der 9 horas da noite, 10 horas da noite, você está relaxadão para dormir. Natural. Agora, se sua cabeça está cheia de cortisol, você já não produziu melatonina, você já não vai relaxar. Porque o cortisol, ele está relacionado à atenção, ao foco, a estar pronto para o que der e vier. Né? É um comportamento que a gente precisa durante o dia. Então, assim, à noite a gente não precisa desse comportamento. Ou não deveríamos precisar, né? Idealmente. Se caso tiver alguma coisa assim na sua vida, olhe para a sua vida. Né? Dê uma refletida aí sobre isso. E aí, o que acontece? Se a gente tiver muito cortisol, a gente está o quê? Estressado. Né? A gente produz muito cortisol. Né? As crises de ansiedade, a gente está cortisol lá nas alturas. E aí, o que o limoneno faz? A produção de cortisol. Uma excelente estratégia para quem tem ansiedade. Óleos essenciais que contenham limoneno. Né? Um dos maiores óleos que contém uma maior concentração de limoneno é a bergamota, por exemplo, que eu conheço. Né? Com a bergamota, esses dias eu li um outro estudo feito em clínicas psiquiátricas. Durante um bom tempo, com um grupo bem grande de pessoas, né, eles utilizaram a bergamota, o óleo essencial de bergamota, na recepção de alguns hospitais psiquiátricos. E aí, compararam com recepções onde não colocaram o óleo essencial. Então, era o seguinte, cerca de 20 a 15 minutos antes das pessoas entrarem nesse ambiente, o ambiente já era todo aromatizado ali com óleo essencial, né, com difusores. Então, quando as pessoas entravam nesse ambiente, elas já entrava nesse aroma, né? Não só nos pacientes psiquiátricos, mas em toda a equipe. Uma melhoria gritante em toda a equipe, todo mundo que se beneficiou daqueles óleos. Eram recepções harmoniosas, eram recepções que, ok, eram doentes psiquiátricos ali com seus problemas, mas todos controláveis. Óleo essencial de bergamota. Né? Por que eu não... Vindo da natureza. pesquisa científica, da área médica. Né? Então, é incrível, né? Eu falei de uma molécula, são muitas moléculas, né? O linalol é uma outra molécula. Contém muito linalol. O gerânio contém linalol. Enfim, diversos óleos contêm linalol, né? O linalol, o limoneno, ele dá informação para o cérebro para cessar a produção de cortisol. Para ansiedade, para estresse, para diversos casos, né? O linalol, ele vai agir no sistema límbico, né? E ele vai acionar, ele induz, ele é um indutor de sono, por exemplo. Sonífero, né? Ele é um indutor de melatonina natural. Olha isso, que coisa incrível. Né? Você inala o óleo essencial de lavanda, pode utilizar a lavanda para ajudar a produção de melatonina. Você vai dormir melhor. Pode ser um tratamento no lugar do Rivotril, por exemplo. Pessoas que são extremamente dependentes. E a gente tem que ter o cuidado também, né? Tá fazendo um tratamento, gente, conversa com o seu médico em relação à introdução dos óleos, né? Bem importante a gente falar isso. Não faça por conta própria a troca. A gente não está falando para você fazer por conta própria a troca de medicação. Mas seria interessante você apresentar, levar essa informação. Com certeza, se seu médico for uma pessoa que busca informação, que está atualizado, ele vai saber do que você está falando. E aí você pode aí aliar o seu tratamento. Eu conheço caso
de pessoas que estavam com aquele controle de Rivotril, né? Eu faço parte de vários grupos que falam sobre isso. E a menina, ela deu testemunho, ela deu a coisa dela em que ela estava tratando com Rivotril durante muitos anos. E aí apresentaram o lavanda para ela. E ela começou a usar. O lavanda não, acho que o Balance. Que é um diversos óleos. Começou a apresentar propriedade muito interessante. Aí ela conversou com o psiquiatra dela, que ela queria tentar algo novo, não parou o Rivotril. Mas ela começou a tomar o Rivotril no horário, mas durante o dia equilibrava com o Balance, né? Hoje ela só usa o Balance. O médico dela liberou ela do Rivotril. É isso, porque o óleo essencial ele é químico, né? Químico. Na França, na nossa cultura, mas na França, que é onde a aromaterapia surgiu, né? É comum fazer a ingestão dos óleos essenciais. Porque tem diversas escolas, né? Tem escola que vai proibir a ingestão de óleo essencial, né? Óleo essencial é apenas para inalação. Ok, é uma verdade também. Eu acredito que essas moléculas, quando ingeridas, porém, são substâncias podem ser perigosas, elas são químicas, então existe a quantidade certa, existe a forma de se fazer. Não saia pegando o seu vidrinho de óleo essencial e jogando e derramando na boca, tá? Mas, então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, então lá na França, é comum ingerir, então você vai na farmácia, uma amiga minha recentemente viajou, né, para a França, e ela me mandou várias fotos na farmácia, ela falou, olha a quantidade de medicamento que tem à base de óleo essencial. Lá na França, eu nem sei, realmente não sei, é uma pergunta honesta, Michele. Quando as pessoas estão gripadas, o que é muito comum aqui no Brasil, assim, de remédio? Assim, topem de coisas de nome, farmácia assim, mesmo, gripe, né? Benegripe. Mais... Eu não sei, gente, de verdade. Como é que é? Resfenol. Percebe? Lá na França, o medicamento mais comum para gripe, que passa na televisão, que todo mundo toma, é Ravensara. Ravensara é uma planta, né? E é um óleo essencial. Então são cápsulas cheias desse óleo essencial que as pessoas, quando ficam gripadas ou têm resfriado, elas vão lá na farmácia e compram Ravensara, né? O do Terra tem Ravensara, é maravilhoso. É Ravensara. Nós temos o On Guard. Então, é ótimo, percebe? também. Então, assim, a lavanda, Shelly, tem um laboratório na Alemanha. Encapsula lavanda. Óleo essencial de lavanda. É uma cápsula de 1 grama de óleo. Para depressão, para ansiedade, para insônia. Essencial de lavanda ingerido. Muito interessante, né? E uma quantidade grande, imagina, uma grama de óleo essencial por vez. É muita coisa, né? E a gente tem cuidado, gente, de ser óleo puro. Tem que ter cuidado com o tipo de óleo que você vai ingerir. Inclusive tudo terra, né, que é o que eu trabalho, não são todos que podem ingerir, não são todos que têm esse Tem óleos altamente tóxicos. Que tem... Mas tem alguns que não são para ingestão. Então a gente tem... Por isso que é sempre bom você procurar uma pessoa que saiba. Eles atuam, eles podem ser muito prejudicial para as mucosas internas. Então,
Por exemplo, óleo essencial de laranja, não sei se você já fez essa experiência. Se você pegar um copinho copo de plástico que a gente toma, um copo descartável, enche ele de água e pinga algumas gotas de óleo essencial. Você vai ver o que vai acontecer com o copo. Ó, Olha só, o óleo essencial de laranja, que é um óleo essencial até comum, né? Plástico, o que que ele não faz assim com a parede do nosso rim? Então, muitos óleos são hepatotóxicos. Eles enfraquecem as paredes do fígado, do rim, do intestino. Imagina enfraquecer a parede do nosso intestino, não é nada interessante. Já falou sobre isso, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então hum. tem óleos essenciais que você só vai poder tomar em cápsulas gastro-resistente, né? Porque pode fazer mal para o estômago. Então existe um jeitinho certinho aí de fazer. Acho que é vasto, né? Seria até interessante depois tentar fazer uma live para falar exatamente Sim, sobre então, isso, sobre óleo essa essencial, mudança as que está. formas de utilização. Acho que seria bastante interessante. Nossa, Oi? hoje Ah, hoje o nosso papo é um rendeu assunto muito vasto, né? muito. E assim, é tão bom quando eu vou nos lugares e as pessoas comentam sobre a live, que aprendeu, que escutou, que foi muito bom, né? Tem gente que não consegue ficar todo o tempo, mas depois assiste de novo. E a gente precisa trabalhar a questão dos temas, né? A gente faz isso com tanto carinho, gente. A gente conversa, né, no privado. E a gente fica, o que a gente pode falar? O que a gente pode trazer? Né? Que é a questão da árvore que a gente trouxe, né? A gente está doando. É a nossa forma de contribuir, né? De ser grato pelo que a gente tem, É. doando a vida do outro. Eu acho que a gente está, pelo menos a minha vibe é bem essa. Eu acredito perfeitamente que a sua também é, né? E vamos no lugar, né? Porque a galera trabalha amanhã, tem gente que acorda cedo. O papo tá uma delícia, vontade de desligar aqui e fazer uma live só comigo. E a gente continua. Mas assim, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Quem conseguiu absorver e botar em prática, que é importante, que não adianta entrar aqui, sair aqui e você não mudar nada. Mas se você pegou cada coisinha que tentar, pelo menos tentar, gente, colocar em prática um ou dois pontos do que a gente falou, já vai dar uma diferença enorme. A gente, a, a gente agradece primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar falando com pessoas. Hoje tem esses números aqui, mas aí amanhã já tem, às vezes eu mostro para Adriano, olha, você viu quantas visualizações? É gente interessada, gente. É gente querendo mudança, é gente querendo informação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Adriano, eu quero te agradecer muito, tá? Por tudo. Você sabe que por tudo desse momento que a gente está tendo, essa troca gostosa, essa sua disponibilidade de estar aqui. Isso é muito lindo. E a gente já convida vocês para a próxima live. A gente ainda não tem tema. Mas a gente tem um compromisso de fazer de 15 em 15 dias. Né? Aí a gente fala sobre o tema, debate sobre o tema, ele me manda uns artigos, eu leio os artigos, né? Para que a gente possa aqui estar cheio para vocês, né? De informação. Quer falar alguma coisa para o pessoal? E, aliás, eu já adianto aqui, agradeço a todo mundo. Vi tanta gente boa aqui, gente.
que ficou, que saiu, que voltou, mas uma galera tão gente boa, um abração assim de coração para todos vocês que participaram, que estão aqui até agora com a gente participando. Olha aí, ó, sabe quem é essa? Minha irmã. Obrigado. Ela é psicóloga. Obrigado pela presença. Minha mãe já, ela, minha mãe também já falou aí que usa Ótimo. lavanda, né? Já motociclismo, pessoas de outros ciclos também que me conhecem. Eu quero agradecer demais, porque a dinâmica aqui né? Aí acaba que É a gente verdade. vê as pessoas entrando, mas a gente não tem hora que a gente não para pra falar com as pessoas. A gente vai até melhorar o cadinho logo e vai embora. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Adriano, dá suas considerações Eu que te finais. agradeço a todos que sempre estão aqui com a gente. Já vi que tem várias pessoas que estão sempre aqui com a gente, né? No nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer e para mim é o que faz sentido na minha vida, né? Tá falando sobre essas coisas, né? E então para mim é minha vida, para mim contem comigo sempre. Se vocês precisarem, alguém que, né, que assistir, que está nos assistindo, né, Michele, precisar de ajuda, ele também, né, se precisar, entre em contato com a gente para conversar, tá bom? Estamos disponíveis. Estou sozinho. E eu, inclusive, cons- e eu, inclusive, gente, se vocês quiserem depois, me procurem no privado também. Eu tenho um grupo de WhatsApp, acho que o Adriano lembra disso, Tem, que eu acho que eu cheguei a comentar, né, com interessante. você, em que a gente tem pessoas que ou estão fazendo tratamento de depressão, ou estão com a depressão, ou conhece alguém que está. Eles ficam nesse grupo. Nesse grupo, eu tenho uma moça que é formada em psicologia, que ela se ofereceu para ajudar, então ela fica nesse grupo. Nós temos pessoas voltadas com a religião, para ajudar também nessa parte da fé, né? Que a gente precisa disso. E eu, né? Que às vezes você precisa só iniciar o seu processo com Claro, algum ouvido emprestado, é fundamental, né? Que a gente conversou, né? né? Precisa ter essa troca humana, calor humano nesse processo de cura, porque sozinho não vai dar certo, não vai dar certo. Então, ó, eu desejo uma ótima noite, revigorante, que você consiga dormir plenamente a noite inteira, né? Que você recarregue as energias e que amanhã dê o primeiro sorriso. Não espere o outro sorrir para você, não. Dê você o seu primeiro sorriso. Você vai ver como o seu dia vai ser, Começa a olhar para os pensamentos, né, tá bom? Michele? Começa a olhar, gente. Ai, tá chovendo, que saco. Não, obrigado. Tá molhando as plantas. Ai, tá muito frio. Ok, mas fez muito calor em janeiro. Agora é hora de frio. Não sei, sabe? Mudar a nossa percepção, sabe? Plenamente. Obrigado, Gente, ó, para todo mundo. Michele. Ó, amo Tchau.